Oi pessoal, meu nome é Mayara Peixoto, eu sou coordenadora técnica da Trato, sou médica veterinária e hoje a gente está dando início ao nosso TratoCast. E hoje a gente está com uma convidada para a gente iniciar, né? Claro que a gente tem que iniciar com uma convidada de peso, né? Então eu vou apresentar a doutora Fernanda Bezerra. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-graduada em Clínica Médica de Pequenos Animais, pós-graduada em Neonatologia e Geriatria Veterinária, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária e atua em atendimento especializado em geriatria e cuidados paliativos em cães. Uau, né? Então, assim, é uma convidada que vai trazer informações muito especiais pra gente e o que eu chamei ela, né, para fazer essa conversa é sobre guia completo de vacinação para cães e gatos. Proteja seu amigo em todas as fases de vida. Obrigada por aceitar esse convite, doutora Fernanda. Eu que agradeço, Mayra. É um prazer estar aqui para falar um pouco mais sobre vacinação, que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, têm receios, e a gente veio hoje aqui tirar alguma dessas dúvidas, né? E é um assunto tão importante, né? Isso. E tão importante para a longevidade, né, dos nossos pets, né? Todo mundo quer que o seu cão, o seu gato viva muito tempo e com qualidade. E a vacinação faz parte dessas etapas para ter essa qualidade de vida. Sim, uma coisa muito importante que eu acho interessante que os tutores saibam como funciona é sobre a imunidade de rebanho, né? Você pode explicar pra gente como que isso funciona? Sim. O que acontece? As pessoas às vezes têm receio de vacinar seus animais, de dar algum problema, mas na hora que a gente começa a vacinar os animais e a gente tem um número grande de animais vacinados, a gente vai proteger outros animais que não podem se vacinar. Ah, doutora, tem animais que não podem vacinar? Tem, existe animais que têm sensibilidade, que têm tipos de doença que não podem ser vacinados. E os animais jovens, os filhotes que ainda vão começar ou estão fazendo esquema vacinal. Então, se eu tenho animais adultos no maior número possível vacinado, eu acabo diminuindo a circulação de vírus, desses vírus que podem acometer esses animais, fazendo com que esses animais que não estão vacinados fiquem mais protegidos. Então, quanto maior a população vacinal, maior eu vou ter a imunidade de rebanho, maior eu vou ter segurança para esses animais não vacinados. E você pode especificar um pouquinho sobre essa questão de quais que não podem ser vacinados, os idosos podem ser vacinados, quais são as doenças que limitam essa questão da vacinação, como é? Os não vacinados começam dos filhotes, né? Eles estão de 0 até 45 dias de vida, cães e gatos, eles ainda não têm vacinas, então já começa dessa parte. Então, até ele terminar o protocolo vacinal, são considerados não vacinados, porque são vacinados incompletos, né? Eles podem adoecer. Então, é um animal que não pode estar tendo tanto contato com outros. E também existe animais com doenças que imunocomprometem o sistema imunológico. Tem um sistema imunológico comprometido por alguma doença, faz uso de medicação imunossupressora. Esses animais não podem ser vacinados. Hoje a gente também já tem casos raros, mas acontece de pacientes que têm simplesmente hipersensibilidade a qualquer tipo de vacina. Eu tenho um paciente que ele não pode tomar vacina de qualidade alguma. Então, é um animal bem mais sensível, bem mais suscetível a doenças virais. Sim. E também existe o protocolo diferenciado para cães idosos, né? Então, a gente tem esse cuidado. Eles têm uma imunidade mais comprometida pela idade, pelo sistema de envelhecimento. E também nem sempre a gente pode vaciná-los. E em relação a essa individualização, né, da vacinação, também a gente tem que levar em conta, né, o estilo de vida, né, as áreas geográficas aí, o estado de saúde do animal, né, o que diferencia em relação, por exemplo, a essas áreas geográficas? Assim, Mária, começando, como é que isso surgiu? Foi alguém que foi lá e disse, vamos vacinar dessa forma que dá certo. Não, gente, existe colegiados que estudam especificamente para demonstrar quais as diretrizes que a gente deve seguir com relação à vacinação. Hoje em dia, os clínicos de pequenos seguem o ASAVA. Eles têm um guideline, então assim, de anos e anos, eles fazem guias de monitoramento, de como você deve proceder à vacinação dos animais de pequeno porte, né, cães e gatos. E de acordo com a SAVA, a gente deve começar a vacina
com 45 dias de vida, e existem vacinas que são obrigatórias e vacinas que não são obrigatórias, não essenciais, né, que chamam não essenciais, e vacinas que eles não recomendam. Então, de acordo com essas diretrizes, a gente vai adaptando ao nosso convívio, que também não é porque ele faz daquela forma que a gente tem que usar 100% daquela forma, porque a realidade muda. Dentro do nosso país, a realidade muda. Sim. Imagine fora, que é uma diretriz que vem baseada em Europa e Estados Unidos. Então, assim, Fernanda vive numa cidade do interior onde tem muitos cães errantes, mas ela tem aquele cachorrinho que ela cuida dentro de casa. Ela precisa fazer uma vacinação anual. Já Maiara tem aquele gatinho que vive no apartamento, não tem contato com outros. Maiara não tem outros gatos, nem convive com outros gatos. Então, o esquema vacinal vai ser diferente. Então, varia muito do local onde mora, varia muito da condição daquele animal e do local que ele vive também. E isso é uma coisa que os tutores têm muitas dúvidas, né? Eles acham que é só seguir aquele padrãozinho ali. Ai, são tais vacinas, porque o fulaninho tomou tais vacinas, então a gente tem que seguir aquilo ali que é o correto. E não é bem assim, né? Tem essa individualização mesmo, né? Tem. E, às vezes, dentro de casa, existe 2 indivíduos, dois pacientes, 2 gatos ou 2 cachorros, que têm esquema vacinal diferente. Não é porque eles convivem na mesma casa que são iguais. Às vezes, dependendo da situação imunológica de cada um, existe variação também da forma que é vacinado. E me conta um pouquinho sobre as vacinas essenciais para cães. As vacinas essenciais para cães, de acordo com esses guidelines que seguimos, né, que é a que a gente usa, que é o da SAVA, é a vacina para cinomose canina, parvovirose canina, adenovirose. São vacinas essenciais para o cão. Ele coloca a raiva como não essencial. Por quê? A raiva é uma doença que não é epidemiológica nos Estados Unidos nem na Europa, mas no Brasil é essencial. A raiva é uma vacina zoonótica, então passa para o ser humano, não tem cura para ninguém. Se é animal ou se o ser humano pega, infelizmente vai a óbito. Então, de que a vacina que a gente não tem acordo, vai ser sempre dada todos os anos. Sim. E para gatos, quais são as vacinas essenciais? Para essenciais? gatos, a gente tem a herpesvirus, a calicivirose e a parvovirose felina, que está tendo até um surto agora aqui em Fortaleza, pela falta de vacinação. Porque as pessoas acham que o teu gatinho dentro de casa não precisa vacinar. E a parvovirose felina, ela acaba sendo, às vezes, até mais cruel do que a canina, levando o animal a óbito, às vezes, em 48 horas. É o que a gente está vendo, né? Isso, uma grande quantidade. Tá bem triste em relação a isso. E se a gente falasse mais sobre isso, se a gente tivesse uma conscientização maior sobre a vacinação, isso não estaria acontecendo. As pessoas têm muita mistificação da vacina da raiva, por ter a campanha anual, vacina, e todo mundo diz, é vacinada, doutora. Qual a vacina? Aquela do governo? Sim, aquela. Então, na cabeça de muitos tutores ainda, a vacina é a vacina do governo, que é a da raiva, que tem que ser dada sim, pode ser dada na campanha, não tem problema. Mas existem as vacinas virais. E tem que ser explicado para o tutor que a vacina viral, na maioria das vezes, o animal não tem cura. Infelizmente, ele vai vir a óbito. Então, a gente tem que prevenir. A prevenção sai bem mais barata, tanto financeiramente como psicologicamente. Eu falo sempre assim. Então, é uma forma de prevenção super simples e barata, né? Doutora Fernanda, e me conta um pouquinho assim da sua rotina em relação a isso. Na consulta pediátrica que é dito, né, sobre as vacinas, e quais são as dúvidas mais comuns dos tutores? A dúvida mais comum é de como vacinar e quando terminar, principalmente em cães. O que acontece? Hoje chega, doutora, agora eu descobri que são 4 doses de vacina virais. Não, mas antigamente era 3. Não é que sejam 4 doses de vacinas virais. Se o cão começar a vacinação com 45 dias de vida, ele vai acabar tomando 4 doses, porque a vacina, independente da data que ele comece, da idade de 45 dias ou mais, tem que terminar com no mínimo 16 semanas. Mas por que tem que terminar com 16 semanas, que seriam uns 4 meses? Porque tanto o cão como o gato, eles mamam quando são filhotinhos, quando são bebê, e essas primeiras mamadas eles se alimentam de colostro,
que vão o quê? Os anticorpos maternos da mãe. E nesse anticorpo materno pode acontecer uma luta, vamos fazer assim, contra aquela vacina e ele não adquiriu um anticorpo adequado. Então, o que é que a gente tem que se fazer? O esquema vacinal para o cão tem que terminar a partir de 16 semanas, na verdade. Ele começando com 45 dias ou mais. Então se eu começar com 2 meses, pode ser que ele tome só 3 doses, dependendo do intervalo, que vai de 21 a 30 dias, eu posso vacinar. Doutor, eu fui no canto que a vacina, ela botou intervalo 21 dias, tá certo? Tá. Eu fui em outro que botou 30 dias, tá certo? Também está certo. Mas a partir de 16 semanas. Então, vai acontecer de animais que terminam o esquema vacinal tomando 3 doses, mas com 16 semanas de vida ou mais, e vai ter animais que vão terminar com 16 semanas tomando 4 doses. Isso varia de acordo com que começa o esquema vacinal. A idade que começa. Mais uma vez, a questão da individualização. Isso, mais uma vez. O gato, eu gosto de começar com 60 dias de vida. Não gosto de começar antes disso. É recomendado, pode 45 dias. Tem gente que começa, tem veterinários que começam. Também vai de profissional para profissional. Eu prefiro com 60 dias de vida ou mais. Eu prefiro esperar um pouco mais para o gato, porque o anticorpo materno no gato demora mais um tempo. Olha só que interessante. A gente pode demorar mais um pouquinho para começar a vacinar. E qual é a importância de não atrasar as vacinas? Tu começou a vacinar a tua cachorrinha e ela está começando a adquirir aquela imunidade contra aquelas vacinas, contra aquelas viroses todas. Geralmente se usa a óctupla ou a déctupla, que chama, que é a vacina múltipla, tem gente que chama assim também. Então ela vai proteger contra o quê? Sinomose, parvovirose, adenovirose, coronavirose, e as leptospiroses. Então, assim, é muita coisa numa vacininha só. Aí o que é que acontece? Vai dar a primeira dose naquele cachorrinho, naquele gatinho bebê, e ele fica dolorido, e ele fica molinho, e o tutor fica com pena. Não vou vacinar mais, não. Meu bichinho tá muito dolorido, tá muito... Não dá certo. São 2 dias doloridos. Eu comparo muito com a vacina da gente do tétano. Deixa o braço bem dolorido. Então, é mais ou menos dessa forma. E eles não querem mais vacinar. Só que com uma dose, ele não tá imunizado. E eu já tive pacientes recentes dessa forma. Tomou 2 doses da vacina, quando bebê, e não vacinou mais. 1 ano e meio depois, ele voltou e estava com sinomose. Então, assim, 2 doses não foram suficientes para que ele adquirisse uma imunidade adequada e, infelizmente, ele adoeceu. Então, tem esse risco. Então, tem que ser feita a vacina da forma correta, como o seu veterinário está prescrevendo. Confie no veterinário. Se ele passou dessa forma, porque é a melhor forma para o seu animal. Doutora Fernanda, e você falou uma expressão aqui que eu, inclusive, ia comentar. Você falou os bebês. A gente realmente tem que fazer essa correlação tanto para os tutores, né? Porque os tutores tratam, né, os pets como bebês e tem essa dó, né? Essa peninha deles ficarem realmente mais amuadinhos, não quererem brincar, não quererem comer, né? Mas, por outro lado, a gente tem que fazer essa correlação. Você não vacina seu filho, né? Isso. Então, é muito importante também terminar todo o protocolo vacinal do pet, né? Para que ele tenha aí uma infância, né? Uma infância saudável, que ele possa crescer da melhor forma, né? E que ele atinja toda a sua expectativa de vida com saúde. Né? Isso, então eu gosto de passar dessa forma também. Então, assim, a criança não tem aquela caderneta vacinal toda bonitinha com um monte de vacina, do mesmo jeito vai ser o cão e o gato. Fora também que algumas dessas vacinas são contra zoonose, né? A gente tem que deixar isso claro, são doenças que o ser humano pode contrair. Então, eu protegendo o meu animal, estou protegendo a minha família. Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Nem o único indivíduo, você está protegendo sua família toda contra certas doenças na hora que você vacina o seu animal. Sim. E como que a gente faz a confirmação da proteção imune? Como que a gente sabe que aquele animalzinho ele realmente está imune? Existe a diferença, Margarida, no início, entre vacinar e vacinação. Porque existe muito de você chegar na casa de ração, botar seu cachorro no balcão e ver aquele cara da agropecuária e vacinar. Isso é vacinação. É o que acontece na vacina de raiva, que é feito porque é uma necessidade de saúde pública. Mas fazer a proteção, saber como o seu animal está, fazer aquele esquema de vacinação adequado só com o veterinário. Porque sempre que você chegar com o veterinário, você vai vacinar seu cachorro, seu gato, ele vai ser avaliado. Então, a gente vai olhar a mucosa, a gente vai olhar a boca, a gente vai auscultar, vai ver se ele tem condições físicas
de ser vacinado. Se precisar de um exame, vai ser feito antes, para a gente saber que aquele animal está em plena saúde para absorver aquela vacina e adquirir imunidade. Começa daí. Então, tem a vacinação, tem toda direitinha. Fernanda, fiz de acordo, terminou nas 16 semanas, tudo. E eu tenho dúvidas se ele ficou imunizado ou não. Pode acontecer? Pode. A gente sabe que se fala em raças de cães que são mais suscetíveis não de que adquirir imunidade. Tem o Rottweiler, que é tanto que quando o Rottweiler adoece de parvovirose, todo mundo diz, já era, porque eles têm essa suscetibilidade de não adquirir. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então eu tenho um Rottweiler e eu quero saber se ele foi imunizado de forma adequada. Existem testes sorológicos específicos para a gente saber se ele adquiriu imunidade ou não. Então, Fernanda, eu quero ter a certeza que meu animal está com a imunidade adequada. Se faz o teste sorológico. Aí é dessa forma que a gente consegue saber se tem uma proteção ou não, ou se não, é só fazendo as vacinações e repetindo anualmente. E tem também a questão da qualidade das vacinas, né? Isso, tem sim. Que você citou, em casas agropecuárias, aí coloca lá no balcão, já me veio essa questão de qualidade de vacina, de armazenamento de vacina também, né? Que é outra coisa que pega muito. Isso, eu sempre passo para o tutor assim, olha onde as vacinas estão guardadas. É numa geladeira, é num freezer, porque tem que estar num refrigerador, né? Em temperatura entre 8 e 2 graus, não pode passar disso. Então, tem que ter um termostato lá marcando. Não é vergonha, não é feio perguntar, quero ver onde está a vacina. Você chega, vem, é uma geladeira onde tem comida. Não, vacina tem que estar em geladeira só para a vacina. Quando você vai no posto de saúde, abre lá a portinha, só tem vacina. Então, tem que ser um canto adequado, de armazenamento adequado. Você pode solicitar ao veterinário olhar a data de validade antes de aplicar a vacina, porque vai que acontece que não está na data. Tem que ser visto, sim. Você pode ver. Você pode indagar o veterinário em relação a isso. Não tem problema algum. Eu, como veterinária, não me ofendo. Não acho, Fernanda, onde é que guarda? Eu mostro, fica lá no consultório, eu mostro onde está a vacina, como é o armazenamento, qual a marca. Muita gente pergunta, porque o vizinho vê a marca tal, né? Eles vêm pela marca também. Sim. E a data de validade eu sempre mostro antes de fazer a aplicação. E isso demonstra cuidado do tutor também, né? Isso, assim, é o filho, né? Hoje é o filho dele, então ele quer o melhor para o filho dele. E qual é a duração da imunidade? Como é que a gente fica sabendo como é que tá essa duração aí daquela vacina? Se o cãozinho ou o gatinho tá protegido? Por quanto tempo? De acordo com a bula das vacinas comerciais que a gente tem hoje aqui no Brasil e no mundo, ela afere a imunidade de 1 ano. Né? De acordo com a última dose, se o esquema foi feito de forma adequada, com as 3 doses. Então, ela diz que vai ter 1 ano. Existem indivíduos que não vão ter essa proteção total, porque podem ter adoecido em meio de esquema e não se notou, a doença não aflorou na hora da vacinação, por isso a importância do veterinário avaliar. Tem os animais, os indivíduos que não adquirem anticorpos dele mesmo, então pode acontecer. Mas, Fernanda, deu 1 ano, tá na hora de vacinar de novo, só que antes de vacinar eu quero saber se ele tem imunidade ou não, para saber se eu vacino. Acontece isso também, porque tem gente, será que eu preciso vacinar todos os anos? Porque de acordo, a gente volta lá para aquelas normas técnicas do ASAVA, do Guideline, ele preconiza a vacinação a cada 3 anos. Ele diz que o animal pode adquirir anticorpos para ficar 3 anos sem vacinar. Voltando mais uma vez à realidade, Europa, Estados Unidos. Não é uma realidade Brasil. Lá eles têm imunidade de rebanho. Lá eles têm como dar essa proteção para os não vacinados pela imunidade de rebanho. Aqui a gente ainda não tem isso. Então, assim, posso fazer o teste? Pode procurar seu veterinário, pedir para fazer o teste, vai ver. Só que no teste não sai para leptospirose. Então, assim, não vai ter leptospirose, então eu não vou saber se a imunidade está legal para leptospirose. Nesses casos, a gente recomenda, fez o teste, deu a imunidade ok, aí ele pode fazer a vacina somente de leptospirose, dependendo de onde more. Eu moro num apartamento, ok, moro num apartamento, não tem acesso a rato, que é apartamento, mas é em Fortaleza. A gente sabe que Fortaleza tem muito rato. Sim. E ele passeia toda a tarde no parquinho lá da Raquel de Queiroz.
Então, é um animal que pode ter leptospirose, por mais que ele mora em um apartamento. Então, ele tem que fazer a vacina da lepto, caso esteja com a imunidade ok, de acordo com o teste, e a pessoa não queira repetir a vacina completa, só de leptospirose. É uma realidade mais longínqua, vamos falar assim, porque assim, o teste é caro, é de difícil acesso, vai dar resposta naquele momento? Vai. Mas eu tenho receio em que partes, principalmente meus cães idosos, eu gosto de usar, porque ele pode ter uma piora do quadro, adoecer, dar uma baixa de imunidade, aquilo ali não ser mais a realidade daqui a 2, 3 meses. Então, tem que ter esse cuidado também. Então, eu prefiro, dependendo do caso, a revacinação anual. Depende muito de como é a casa desse paciente, de como o tutor se comporta, para a gente saber se vai deixar 3 anos ou não sem vacinar. Nossa, e cada vez mais que você fala, né, em relação a essa importância da vacinação, eu vejo a importância da imunidade de rebanho, né, para que a gente possa ter um intervalo cada vez maior aí para esses animais. O quão isso é importante. Então, pessoal, vacinem seus animaizinhos, vacinem seus pets. Isso é muito importante para todos eles, né? Não só para os seus. Isso é uma responsabilidade coletiva. Então, realmente é muito importante. Então, para a gente encaminhar para o final, né? A gente vai afunilando um pouquinho mais, vai sendo mais específico, né? Eu quero detalhar em algumas vacinas, como, por exemplo, e a vacina para as doenças respiratórias para cães? A vacina para a gripe, como geralmente eles chegam no consultório perguntando, doutora, a vacina para a gripe, é a vacina para influenza e a bordetela. Ela é uma vacina exclusiva para cães e existem 3 apresentações. Ela pode ser feita injetável, como as outras vacinas, oral e intranasal, que são gotinhas no nariz. Hoje eles têm a preferência pelas gotinhas, né? Porque não vai sofrer, não vai aplicar. E realmente é uma resposta mais rápida do que a injetável e com menos sofrimento para todo mundo. É o Zé Gotinha dos cães. Isso, o Zé Gotinha. Quando chega, vamos tomar as gotinhas. E eles tomam bem, bem felizes essas gotinhas. É uma vacina que a gente recomenda para cães que vão para hotelzinho. Hoje a gente tem muito paciente que vai para creche. Então, assim, fica um acúmulo de animais que vai para parque. Animais idosos também é interessante ser feita, porque a gente evita que o animal tenha a gripe canina, que é uma doença chata, ela mata, difícil, mas ela debilita, dependendo da idade do animal, vai piorar a situação, pode evoluir até para uma pneumonia. Então, a gente evita todo esse problema com as gotinhas. Bem simples. Sim. E talvez uma polêmica, não sei, vacina de giardia. A vacina de giardia, hoje em dia, de acordo com a Abraga, que é a Associação Brasileira de Gastroenterologia, eles não recomendam o uso. Por quê? Doutora, mas meu cachorro foi vacinado para a giardia. Não há recomendação porque não há evidência científica que comprove que o animal não vai ter giardose, não vai ter a doença, não vai piorar. Então, assim, diferente das outras vacinas que a gente sabe que vai aplicar e o animal vai ficar bem, ele vai ter uma imunidade, que é o que a gente espera na maioria dos casos, né? Não são 100%, mas a maioria. A da giardia, ela não tem essa aplicabilidade. A gente pode não achar ela ali, a giardia. Então, assim, não é recomendada. Mas meu veterinário recomendou. Então, deve ter alguma situação específica que precisa ser feito o uso. Como eu digo, tudo é muito individualizado. Mas é uma vacina que a gente tem uma frequência de uso muito baixa ou não tem. Então, assim, acontece muito para hotelzinho, eles pedem. Então, geralmente, quando eu vacino um paciente é porque vai para o hotel. E o hotel pede, senão não pode. Hoje em dia, muitos hotéis são pet friendly, né? Eu falo hotel de gente mesmo, tá? E a gente vai e leva o nosso animal. Então, eles pedem esquema vacinal completo, senão o animal não entra. Então, geralmente, nesses casos que eu faço a utilização, senão, não utilizo. E de uma forma geral, quais são as reações adversas que a gente pode esperar, né? Que a gente deve esperar quando o animal é vacinado? Isso. A vacina é um agente biológico. Então, a gente pode ter reações mínimas, que é a aplicação e a do local por 2 dias. Pode ter o nódulo vacinal, né? Você sente aquele carocinho e fica preocupado. Tem animais que perduram por mais tempo, isso pode
pode acontecer sim. E existem reações mais exacerbadas, que podem levar o caso até de uma anafilaxia, que é o choque anafilático, então a reação alérgica mais forte. Então, como eu falei daquele meu paciente que tem alergia, a gente foi testar as vacinas e ele sempre, depois de aplicado, pouco tempo depois, começa com vômito, um edema de face, a falta de ar, de respiração. Isso pode acontecer. Não é porque mudou vacina, não é porque foi outro veterinário que fez, não é a mão pesada. Isso é uma resposta do organismo do animal, como a gente também pode responder. Não é o que a gente espera, são casos raros, mas que podem sim chegar nessa fase. Eu tenho 16 anos que trabalho em clínica, então assim, de reações adversas com vacinas de virose, que é a que a gente faz mais em cães e gatos, eu tive 3. De fortes, assim, de ter reação de hipersensibilidade. Não chegou a ser uma anafilaxia, mas de ter um edema de face, de faltava, foi 3 casos. Então, assim, são mínimos. Então, assim, a gente tem uma segurança muito grande. A vacina é muito segura, de laboratórios confiáveis. Então, não tenha medo de vacinar seu cão, seu gato. E puxando um pouquinho para o lado que eu mais gosto, né? Que eu sou gateira, né? Assumida. Vamos falar um pouquinho sobre os locais que se deve vacinar os gatos? Hoje em dia todo gato já tá bem esperto dessa parte, né? Ele chega, doutora, vai aplicar onde? Já pergunta logo. Porque hoje já se sabe, já tem muitos estudos relacionados mostrando o sarcoma vacinal. O que seria o sarcoma vacinal? É um tipo de câncer que aparece dependendo do local onde você fizer qualquer medicação no gato, não só a vacina. Às vezes a gente fala em vacinal e o tutor só se remete na hora da vacina. Mas tem que saber também se o gato está internado, se vai fazer outra medicação, onde foi feita essa medicação. Então a gente tem predileção pelos membros, né? As patinhas, geralmente eu faço na patinha de trás, e a cauda a base da cauda, o rabo, né? Aí é mais complicado, principalmente o filhote, que é mais danadinho. Sim. Mas na perninha não tem complicação, é fácil. Eu acho que até o nódulo vacinal se desmancha mais rápido do que quando antigamente a gente fazia nessa região das costas, que é o dorso, ou então no bumbum, que não é recomendado. Mas por que, Fernanda? Porque se caso aconteça esse sarcoma, né, que são raros, tá, gente? Coisa rara, do mesmo jeito, na anafilaxia não é uma coisa frequente. A gente tem como fazer uma remoção com uma margem maior de que se for espalhada pelo meio do corpo. Ótimo, perfeito. E agora uma curiosidade minha. Por que você escolheu essa área dos velhinhos e dos filhotes? Assim, meus pacientes começaram a envelhecer. Geralmente eu pego eles filhotinho e acompanho toda a vida. E como aqui em Fortaleza eu estou há 15 anos, então eu tenho pacientes já com 15 anos. E eu senti a necessidade de alguém que cuidasse especificamente de idoso. E não tinha. Então, assim, ia para o cardio cuidava só do coração. Ia para o neuro olhava só a cabecinha dele. E ficava aquilo meio solto. Eu cheguei a pegar um paciente que estava tomando três medicações que eram iguais, só que de laboratórios diferentes, passado por 3 veterinários de especialidades diferentes. Porque eles estão errados? Não, eles estão olhando a especialidade dele. Sim. Só que a geriatria vem para isso, vem para gerir essa quantidade de gente, para juntar todo mundo e organizar. É o maestro ali tomando de conta. Então, assim, a gente consegue fazer o elo entre os veterinários e a família e dar a melhor resposta possível para aquele animal. Então, assim, me faltava aquilo e eu necessitava aprender mais. Quando eu comecei a buscar no Brasil, a gente ainda tinha pouca coisa, fui buscar fora, mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma sociedade consolidada e vamos crescendo para que as pessoas descubram essa área que é muito interessante e que não é só para o fim da vida, é para a vida toda, para a gente manter aquele animal bem pela vida toda. Então, assim, é muito lindo chegar aos 18 anos de um cão, mas chegar aos 18 anos com que qualidade, de que forma? Então, eu tenho animais com 18, 19, 20 anos que dentro das suas necessidades, dentro das suas condições, estão bem. E isso, para mim, é o privilégio. Que eu digo, na geriatria, a cura é estar vivo, dia após dia, com qualidade. Eu amei! Tanto a sua resposta agora no final, quanto a nossa conversa toda. Também, gostei. Passou muito rápido. Eu gostei demais desse nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui. Queria te entregar um mimozinho da Trato. Obrigada.
Pessoal, a gente encerra por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a doutora Fernanda e a gente se encontra no próximo episódio.